A gente tem usado de forma rotineira para uma série de coisas, né? A IA vem entrando na nossa rotina, no nosso dia a dia, para escrever um e-mail, para pesquisar sobre sintomas de saúde. Foi. E é uma nova forma de interagir com a informação. Vocês sabem que a geração Z, né, que está no mercado de trabalho, ela hoje não procura mais no Google. Ela procura no ChatGPT primeiro. Vocês sabem disso? Vocês já viram alguém fazer isso? Vocês fazem isso por acaso, assim? Às vezes. De vez em quando, né? Então, essa nova forma de lidar com as coisas, né? No meu dia a dia da Timbira, eu preciso constantemente estar pensando sobre isso, como é que as empresas estão lidando com isso, quais são as demandas que estão vindo, né? E não só avaliar o mercado, mas também avaliar como é que o meu próprio time tem que lidar com essas novidades, lidar com as mudanças. Tá? Então, no final das contas, até o desenvolvimento das competências do time precisa ser percebido a partir da ótica das mudanças do dia a dia do mercado. Justo? Nesse sentido, a gente precisa ter uma noção de navegabilidade. Né? Como é que se navegam nesses novos ambientes, nesses novos mundos? Não sei se vocês sabem disso, mas tem 4 gerações no mercado de trabalho atualmente, coisa que não tinha antes. Né? A gente tem a geração dos baby boomers, né, que são do pós-guerra lá, que hoje em dia estão com 60, né, até 80 anos. A gente tem a geração X, dos 44 aos 60, os millennials, dos 31 aos 43, e geração Z, dos 15 aos 30. No time de vocês tem alguém com 18? Tem alguém com 60? Tem, né? Tem. Então tem 4 gerações no mercado de trabalho. Times grandes, né, empresas maiores, vão ter muitas gerações atuando ao mesmo tempo. E nesse sentido, a gente precisa sempre pensar como que a gente consegue lidar com essas várias gerações e como a gente vai se adaptar também a comunicar com outras gerações, a perceber que eles vão fazer coisas diferentes. Né? Então, tudo isso está envolto nessa nossa noção de como é que está o nosso dia a dia aqui. A sequência disso bom, nós temos tecnologia exponencial. A forma como a gente tem a quantidade de servidores, né, a capacidade de servidores, a quantidade de informação acumulada que a gente pode ter, tudo isso tem sido exponencial, tem dobrado de poder, né? A inteligência artificial vem para isso também, os computadores quânticos, tudo que tem acontecido, impressão 3D, né? Hoje em dia a gente imprime impressão 3D, assim, eu quebrou uma peça. Não sei se vocês viram a Philips. A Philips lançou um mercado, né, onde tu compra de graça, né, tu pega pedaços que podem ter quebrado do teu produto. Quebrou o pente do barbeador. Tá lá, tu baixa, manda imprimir e tu encaixa ali no teu barbeador. Não precisa comprar uma nova peça. Então, a forma como a gente está interagindo com as coisas tem mudado. Além disso, e por conta dessa tecnologia exponencial, o próprio mercado evolui. Então, eu vou trazer um pouco dessa nossa ótica aqui sobre o que está acontecendo no mercado de Postgres hoje. Tem um pouco de conexão com o que o Bruce estava falando antes. E também a consequência, né? Dados exponenciais. A quantidade de volume de dados que a gente tem lidado todos os dias. Inclusive, tem uma palestra daquele cara que está lá no fundo, lá, que vai falar sobre isso. Que agora se escondeu. Daqui a pouco, né? Que vai falar sobre dados astronômicos, petabytes, né? E assim vai, tá? E nesse sentido, tudo que a gente está percebendo, né, é que se a tecnologia e os mercados eles estão sendo influenciados pelas essas mudanças exponenciais, o quanto será que a gente consegue se perceber lidando com essa mudança cada vez mais rápida? Faz sentido para vocês que a gente está hoje tendo que lidar com a mudança de quantidade de informação que a gente precisa lidar, com a quantidade de pessoas diferentes que a gente tem que lidar no time, né? Bancos de dados que estão um pouquinho maiores do que o normal que a gente estava acostumado, não. Tá tudo no mesmo tamanho? Não, né? Também não. Então, vou dar um exemplo.
Quem é que conhece isso aqui? Eu tive gente no meu time que olhou e disse assim, eu não sei o que é isso, mas eu acho que as pessoas vão lembrar de alguma forma. 1/3 do meu time nasceu depois do KD. O KD é de 95. Vocês lembram do KD? Vocês lembram como é que o KD funcionava? Eu sei, faz bastante tempo. Vocês lembram como é que o KD funcionava? Antes dos algoritmos, tinha um time lá dentro do KD que ia lá e liberava informação, colocava isso lá no catálogo, até chegar ao ponto onde as pessoas começaram a botar o nome do site com A, para ficar lá em cima, não, era uma ordem alfabética, né? Depois do KD, veio o Google. O Google, seu page rank, né? Seu algoritmo, seu crawler, para eu contabilizar coisas. Como é que eu consigo ver qual é a importância de um site? Não é por ordem alfabética. Como é que eu vejo uma importância de um site? O Google é de 98, né? A versão brasileira, eu estava pesquisando isso que eu fiquei, tipo, tá, qual é a data? A versão brasileira do Google é de 2005. Né? E aí, a primeira geração do iPhone é 2007. Primeira geração do iPhone é 2007. O iPhone não é que ele trouxe uma grande inovação, já existia smartphone de alguma forma. A inovação foi o acesso à informação. Tudo virou um aplicativo. Eu tenho um aplicativo para isso, tenho um aplicativo para aquilo, tenho um aplicativo para aquilo. Então a forma como a gente começou a interagir com a informação mudou. Né? A busca da informação mudou, a disponibilidade da informação mudou. E aí a gente vem para cá. Perguntei quem é que já usou IA aqui. Todo mundo está usando. E a grande questão do ChatGPT não é que ele transformou, ele foi inovador. Já existia machine learning, já existia uma série de coisas. O que ele democratizou foi o acesso à informação. Qualquer um consegue trocar com uma IA. Faz sentido? Então, nesse sentido, né, do que a gente está, como é que a gente está lidando com isso, o exponencial da IA também está mudando o dia a dia. Alguém aqui já usou a IA para escrever código? Para revisar que é query? Já, né? Já. Então aqui, ao longo da palestra, eu fui colocando esses QR Codes pequenininhos aqui, porque a gente escreveu um material sobre essas mudanças, né? Tem 4 pilares ali, a partir da pesquisa Postgres em Foco, que é uma pesquisa que a gente faz. Então, se vocês precisarem, também tem ali no nosso stand. Então, não é só usar IA para o dia a dia, mas é como é que a gente usa o Postgres para usar IA. Então, se a IA já consegue escrever consulta, otimizar índice, monitorar ambiente, que papel que sobra para o DBA? E essa é a provocação que eu queria trazer para vocês aqui. Não é sobre tecnologia necessariamente, mas é sobre qual é o nosso posicionamento, qual é a relevância daquilo que se faz. Se a máquina automatiza coisas, e está tudo bem, ela tem que automatizar coisas. Né? Mas como que a gente vai conseguir trabalhar as competências que são necessárias para que a gente consiga ser o profissional que daqui a 5 anos precisa ser? Justo? Então eu trouxe 3 pensamentos aqui em termos de navegabilidade. Né? O que é que está acontecendo no mercado? Eu gosto muito de falar de mercado, porque assim, minha ótica é uma ótica de gestão e ótica de inovação dentro do mercado. Qual o risco de continuar igual em um mundo exponencial? Né? E quais são os caminhos possíveis para uma jornada de evolução? Tá? Navegar nesses novos mares é uma coisa que precisa de novas ferramentas, né? Um ferramental diferente. Tá? Então, aqui eu acho que a gente falou um pouco sobre o mundo Postgres, né? O que é que já se falou bastante. Quando a gente falou ali do KD, o KD é de 95. 95 para 2025, na matemática moderna. Quando o Postgres começou lá no projeto Postgres, não tinha nada, né? Era tudo mato. O projeto Postgres é de 86 e 87, tá? Lá na universidade, não sei se vocês conhecem a história do Postgres, começou numa universidade, né, e depois ele foi evoluindo até que ele saiu, tem um paper, né, muito famoso, até que ele saiu
desse espaço ele virou Postgres 95. A versão 6 do Postgres é de 96. Então, se o Cadeira é de 95, né? Postgres 95 foi uma virada ali também. Postgres 7 é de 2000. A versão 9.6 é de 2016. E a versão 18 esse ano, daqui a pouquinho está saindo, 2025. Então, a gente já falou bastante desse ecossistema em expansão. Minha palestra do ano passado aqui é do Postgres é o caminho, né? Por que o Postgres está conseguindo acomodar tanta coisa? Mas conforme ele foi evoluindo e foram surgindo novas coisas, e eu que comecei a trabalhar com a Timira lá em 2017, a gente começou a avaliar, peraí, mas em que ponto o Postgres está nesse processo de desenvolvimento? Tá? E aí eu trago sempre essa daqui, tudo na vida gaussiana. Então, essa daqui é a curva de adoção da inovação para qualquer coisa. Tá? Ela começa aqui nos inovadores. Aqui tem muito esforço, muito trabalho, mas pouca gente ali no meio, né, fazendo coisas. Os adeptos iniciais, eles só vêm quando os inovadores, eles já aceitaram aquela nova tecnologia, então eles não vêm do nada, eles só vêm depois que outras pessoas já estão usando. Tem o chamado gap, né, o abismo aqui. Aqui nos adeptos iniciais, como tem mais gente, eu consigo fazer mais coisa, disponibilizar mais coisa, então eu estou atualizando, estou melhorando o meu sistema. Passa o gap, já vou falar do gap, mas passa o gap. Maioria inicial é quando, agora é norma, agora é normal todo mundo usar. Tá? A maioria tardia, ela só vem porque, agora se eu não usar, eu estou ficando para trás. Né? E os retardatários é aquela galera que só trocou para um smartphone quando já não tinha mais para vender outra coisa. Né? Então, aí eles foram consequentemente obrigados a mudar a tecnologia que eles estavam usando. Justo? Onde é que vocês acham que o Postgres está aqui? Vocês não vão, vocês têm que ficar quietinhos. E aí? Tendo em vista que ele está em retardatários, tipo assim, todo mundo já escolheu, já está todo mundo usando, chega a estar no ponto assim que, cara, eu só troquei pro Postgres, já não tem mais outra coisa no mercado que seja boa o suficiente. Tá lá? Sim, não. Tá aqui nos inovadores, tem pouca gente usando, tem... Não, tá. A gente cortou o começo, cortou o final, vamos pro meio. Ele tá nos adeptos iniciais, é difícil convencer as pessoas, a gente tem que focar assim num ponto de vista futuro, assim, Por quê? Ele tá chegando num ponto, tipo assim, a expansão dele já é muito grande para ele estar em adeptos iniciais, eu concordo. Quando, lá em 2016, 2017, o Postgres ele estava ainda aqui. Era difícil convencer as pessoas. Mas ele já estava ali na beirada de querendo pular. Qual foi o ponto de mudança? Quando é que ele começou? Pensem a mesma coisa que a gente estava falando sobre o ChatGPT, ele ter democratizado o acesso. Qual foi o ponto de mudança que vocês entendem? O acesso ele ficou mais fácil por quê? Quando é que, de repente, várias pessoas começaram a usar o Postgres? Suporte para o Windows. E a nuvem, né? A partir do momento que começa a ter lá na AWS uma forma de eu clicar e instalar e começar a usar, aí tem no Google, na sequência, e tem outras nuvens, aí fica muito mais fácil. Eu não preciso ter uma pessoa que vai fazer todo o processo de instalação. Eu começo a democratizar o acesso. Vocês conhecem desenvolvedores que não sabem mexer muito em banco, mas sabem instalar um Postgres? Sabe, né? A gente conhece, porque no final das contas, essas pessoas elas conseguem ter esse acesso. Né? E talvez, como o Postgres é muito fácil de usar, talvez eles não
tenham grandes problemas até um ponto onde agora sim, tá grande o suficiente, eu vou ter um problema maior aqui, eu preciso de ajuda para conseguir usar. Aí aqui, quando a gente chega aqui, é porque a gente está chegando na curva exponencial. Pensem que isso daqui é tamanho de mercado, né? Agora, aqui, várias pessoas usam Postgres. O Postgres ele já não precisa mais desse nível de convencimento do tipo, não, é uma escolha para o futuro. Não, nesse momento ele é estável o suficiente, ele tem extensibilidade suficiente para que as pessoas digam, essa é uma escolha possível. Então, a avaliação que eu faço é bem essa que ele trouxe. Já tem tantas pessoas usando que tu olha para o lado e, não, mas tem outra empresa aqui usando, tem outra empresa aqui usando. Então a gente está na maioria inicial. Né? E a gente está, assim, chegando na maioria inicial. Né? Tanto que novas pessoas estão entrando no mercado também. Pô, eu preciso aprender Postgres, porque está todo mundo falando sobre isso. Né? E aí, isso aqui vem do... A curva de adoção da inovação é uma curva que eu uso muito, né? Que a gente estuda muito. No meu mestrado de inovação, tecnologia e sustentabilidade, eu usei muito essa curva aqui, que ela chama curva S de inovação. É a mesma coisa, se vocês forem parar para pensar. Em vez de estar assim, é somado, né? Não é separado, é somado. Né? Então aqui seria o ponto onde soma toda essa curva, está aqui, né? E a questão da curva S é assim, primeiro que é difícil a gente conseguir avaliar market share de um produto open source. Porque eu não tenho barreira de entrada. Né? Qualquer um pode ir lá, baixar e usar. Então eu não tenho como contabilizar. É diferente de uma empresa que consegue contabilizar todo mundo que comprou o seu produto. Justo? Do projeto até a 9.6 foram 20 anos. São 9 anos até a versão final que está hoje, né? A versão atual. Então, 20 anos... 9 anos. Então aqui, quando eu começo a ter muita gente no mercado, eu começo a empinar essa curva aqui e virar exponencial. Justo? Isso quer dizer que o fim está próximo? Só Deus sabe. Espero que não, né? Tá, mas e como é que o mercado evolui? Se aqui chega no fim da curva, como é que o mercado evolui? Alguém sabe? O mercado evolui porque ele pula de curva. Ele está aqui, né? E aqui no processo de subida, ele pula para uma nova curva de uma nova inovação, né? Que ainda vai contemplar o banco de dados, bancos de dados, e assim ele vai subindo, ele vai pulando de curvas. Né? E dependendo do entendimento de uma empresa em relação a que ponto da curva a gente está, em qual curva a gente está, a gente pode perceber que a própria empresa ela pode acomodar escolhas mais estratégicas. Quais são as tecnologias que eu devia estar pensando aqui? O que eu devia estar treinando meu time? Né? Então, aqui, por exemplo, performance ao longo do tempo, a gente tem 3 curvas de inovação. Bancos monolíticos, bancos distribuídos e bancos, e esse é um conceito, augmentados por IA. Né? Na era dos bancos monolíticos, a gente tinha uma máquina grande, né? A escala era mais difícil, aí a gente vai para uma arquitetura distribuída, mais escala horizontal, daí a gente vai para IA aumentada, usa IA para conseguir aprimorar e desenvolver mais o banco. Quantos de vocês estão usando IA dentro do banco? Mas essa é a próxima curva. Tem uma pessoa ali. Então, qualquer sistema complexo, ele vai se focar, né, em se manter vivo, justo? Qualquer sistema complexo, ele vai focar em se manter vivo. E o que significa se manter vivo? Aí vem o que eu já falo há algum tempo, é sustentabilidade. Eu preciso pensar agora, né, nesse mapa, no desenvolvimento que eu vou precisar ter dos meus times, dos meus recursos, dos meus ambientes, né, de todo esse processo para que eu chegue e consiga suprir a necessidade que eu tenho lá na frente, não necessariamente agora. É me manter vivo, é eu pensar não só no agora, no depois e lá nas futuras gerações. Justo? Beleza. Então, se o mundo está mudando, qual o risco de eu continuar igual?
fica para trás. Se eu não estou pensando agora no que vai acontecer depois com o meu banco, talvez eu já esteja ficando para trás. Justo? Então, o papel do DBA ele sempre foi focado em manter, né? É manter a estabilidade do banco. Eu tenho responsabilidade com o uptime do meu banco. Eu foco em resolver incidente. Eu tenho um conhecimento profundo do banco, das regras de negócio, né? E o meu trabalho normalmente, e aí assim, falando desde o começo, é muito feito em silos. O time de banco não atua junto com outro time, que não atua junto com o time de desenvolvimento, né? Trabalha no incidente, né? Eu já ouvi, aí a gente tem histórias para contar aí de cliente que chega e diz assim, eu não dormia final de semana. Era sempre um incidente, era sempre alguma coisa. Eu não tinha vida no meu final de semana. E agora eu tenho. Eu consigo dormir. Eu não me preocupo tanto. Então, do olhar mais reativo, né, que apesar de precisar ter conhecimento do Postgres, precisar ter um senso de urgência, né, precisar ter uma avaliação ágil daquilo que está acontecendo, não quer dizer que não tenham coisas boas aqui. Tem muitas coisas boas, mas aí a gente precisa pensar, ok, e daqui, dessa visão de lupa, para onde a gente vai com tudo isso que está vindo daqui para frente? Um ecossistema em crescimento exponencial, ele exige novas ferramentas, né? A escalabilidade, ela virou a norma. Não é mais sobre isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. A quantidade de dados, ela vai se transformar em exponencial. As empresas buscam isso. Às vezes guardando dados que elas nem sabem, tipo, eu estou guardando dados aqui históricos, eu nem acesso mais, mas eu preciso guardar, e a gente vai acumuladores de dados, né, ao longo do tempo. Alguém já viu isso acontecer também? Todo dia. Então não é sobre substituir, mas é sobre potencializar. Quando a gente começou a trabalhar sobre isso, e a gente debateu muito internamente, né? Eu, o Guedes, o Fabrício, a gente troca muito sobre isso. A gente precisa desenvolver um novo conjunto de ferramentas. Tá? Então a gente começou a se posicionar não como um DBA, né, mas como um Data Sustainability Engineer, por isso DSE. No nosso trabalho diário, e a gente fala muito isso dentro da Timbira, né, o nosso trabalho ele tem sido de prevenção e não de resolver as coisas depois. Ao longo do tempo, o que isso tem se provado, né, é que ele, com certeza, traz mais sustentabilidade para os nossos clientes e para os ambientes dos nossos clientes, menos dor de cabeça, né, mais horas de sono. Tá? Então, no final das contas, a gente já teve muitos clientes que, porque começaram a trazer essa noção de planejamento, de estratégia, de como é que vão construir coisas, né, eles começaram a ter uma outra estrutura para lidar com aquilo que estava acontecendo no dia a dia deles. Tá? Então, o volume de dados ele está exponencial. As empresas elas estão também sendo muito pressionadas em termos de segurança. A gente vê no nosso dia a dia também a quantidade de clientes que está precisando trabalhar coisas de segurança que não era uma demanda antes. Né? E o mundo, nesse sentido, ele está mudando, né? Então, as coisas elas vão continuar acontecendo. A gente vai precisar desenvolver novas ferramentas para isso. O DSE, ele deixa de ser... Ele é uma composição em cima daquilo que já existia. Né? Ele não só administra, mas ele garante a sustentabilidade dos dados. Né? E aqui, prestem atenção que a gente não está falando de database, né? A gente está falando mais amplo, é conseguir enxergar ainda mais amplo. Tá? Então, nesse novo mapa, eu saio de DBA para DSE, né? E o DSE, a grande questão é que a gente não pode olhar só para o que está acontecendo agora, mas a gente tem que olhar para amanhã, olhar para depois de amanhã e pensar qual é o impacto das decisões do hoje lá no amanhã. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, tipo, né, verde, coisas assim, a gente também está pensando nisso. Então, por que a gente não pode pensar nisso em termos de estrutura de ambiente? Né?
muitas vezes a gente tem diminuição de custos quando a gente pensa nisso. A gente acabou de ter uma conversa ali fora com um dos nossos clientes falando sobre isso, o quanto ele planejar uma migração, né, o quanto isso impactou na estabilidade de lugares onde ele tinha que atuar, tipo bancos onde estava o e-commerce, ele precisava pegar e deixar isso mais estável, porque ele estava perdendo dinheiro toda vez que dava downtime. Pô, mas eu preciso entender de custo, eu preciso entender de cloud, eu preciso entender de uma série de coisas para conseguir tomar essa decisão e ajudar o cliente a tomar essa decisão de para onde é que ele vai, o que ele vai fazer, né? Então, quando a gente muda a mentalidade da resolver o problema e antecipa essa mentalidade para prevenir o problema, eu preciso ampliar a minha visão. Eu não consigo resolver o problema do depois sem exercitar essa mudança de visão. Faz sentido? Né? A gente tem métricas na Timbira, por exemplo, da quantidade de incidente que a gente começou a ter cada vez menos. Né? Não posso falar no nome, porque é que nem hospital. Né? Não se pode falar aquilo que não pode ser nomeado, mas isso tem acontecido cada vez menos. Né? A gente tem tido cada vez menos ligações, cada vez menos momentos que a gente precisa lidar com essa resposta rápida, digamos assim. Só que isso só acontece porque a gente está lá no começo prevenindo coisas. Então a gente precisa trabalhar com observabilidade, a gente precisa trabalhar com estruturação de pensamentos e de planejamentos e de perguntas que precisam ser feitas lá no começo. Né? E daí a consequência é essa visão sistêmica. Visão sistêmica, e aí é uma palavrinha que vem muito da administração aí também, né? Visão sistêmica é conseguir olhar o sistema como um todo. E aqui a gente não está falando só da visão sistêmica no momento atual. É muito importante conseguir perceber consequências das ações ao longo do tempo. E aí como é que eu exercito isso? Perceber a consequência de uma ação que eu estou fazendo agora, lá daqui a um ano. O que eu preciso para fazer isso? É com a mesma visão de lupa? Não pode ser a mesma visão de lupa. A visão do agora é muito importante. Pro agora. Visão sistêmica, ela percebe tendência, por exemplo. Se hoje o meu banco tem 1 tera, eu sei na visão de lupa que o meu banco tem 1 tera. Mas quanto meu banco vai crescer em um ano? Quanto é que eu devia estar colocando no meu orçamento para 2027 em termos de crescimento dos meus dados? Pô, eu só consigo saber isso olhando tendência ao longo do tempo. Entendendo, por exemplo, porque aí não é só olhar a tendência, né? Entendendo, por exemplo, que talvez a decisão de negócio é que nós vamos comprar uma empresa, tá? E quando já aconteceu isso com a gente, né? Vamos comprar uma empresa. Qual é o tamanho do banco que a gente vai ter que incorporar aqui no nosso dia a dia? Aí aquilo lá, qual é o tamanho do crescimento daquele banco? E daí, com isso tudo, eu vou desenhar o meu staff, o meu parque, o que eu estou fazendo. Tá? Então não pode ser reativo, né? Tem que ser preventivo, né? Eu tenho que pensar, pô, qual é o tamanho dos dados que eu vou ter que ter daqui a um tempo? Então, esse é só um exemplo, né? A explosão de dados. O próprio ecossistema em expansão. Eu falei isso no ano passado essa palestra do Postgres é o caminho. Eu falo muito sobre o ecossistema do Postgres. Né? Quantas extensões vocês conhecem? Vocês conseguem contar? Não tem como contar todas as extensões, porque tem muita extensão. Eu sei as que eu uso no dia a dia. Mas assim, a grande questão do Postgres é que a sua extensibilidade faz com que tenha muitas possibilidades. A troca que eu tive com o Sebastian esses tempos, do tipo, é um banco que ele se adapta muito a muitos cenários diferentes. E se eu não tenho como saber tudo, porque a pergunta que fizeram para o Bruce, né? Tá lá no começo, quais eram os maiores impedimentos que a gente tinha?
Olha, mas lá no começo, talvez o número de extensões também era muito menor, né? A grande questão do Postgres é que ele vai disponibilizando muitas possibilidades, plugins, atualizações, etc. Então não tem como saber tudo. Talvez a consciência era, não, eu preciso saber tudo. Não tem como saber tudo. E se não tem como saber tudo, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber aprender. Eu preciso entender que toda vez que eu tiver um desafio, eu preciso saber onde buscar, eu preciso saber qual é o catálogo de informações, eu preciso descobrir formas de lidar com aquela informação, né? Eu preciso pensar em eficiência, né? Porque a exigência de eficiência está cada vez maior. Como é que eu consigo ser mais eficiente? Eficiente não só em termos de performance, mas também em termos de dinheiro, né? De orçamento que eu tenho a disponibilidade, de lugar que eu estou disponível, né? De rapidez de resposta. Tá? Outra pressão, compliance, segurança, né? Acesso, gestão de acesso, como é que eu gerencio essas coisas, né? Saber lidar com a escada, com esse momento de subida de quantidade de dados que está cada vez maior, ponto, né? E com as inovações. Eu ter espaço e tempo, né? Eu gosto muito dessa expressão, espaço e tempo, para eu conseguir desenvolver o conhecimento necessário, a estrutura de conhecimento necessária, para que eu consiga aplicar coisas que eu não consigo aplicar hoje, que eu não conheço hoje. Tá? Então, o DSE ele precisa ter essa visão estratégica, né? Porque para além da visão sistêmica tu pode envolver todo o sistema que tu tem agora, mas uma visão estratégica, ela olha para o sistema de agora, olhando lá para o depois. Estratégico é sempre longo prazo. O estratégico ele pode se desdobrar em ações táticas e operacionais, em ações de médio e curto prazo. Mas ele é sempre de longo prazo. Tá? Tem que ter um pensamento sistêmico, analítico. Né? Aí sim, eu olhar para todo o meu sistema, para além, às vezes, daquilo que eu estou atuando naquele momento. Tem um problema de performance. Tá? Então, talvez eu esteja precisando olhar para o SEO, eu preciso olhar para outras coisas que não estão na beirada. E a grande questão também, integração com outros times. E aí a questão é, aqui a gente não está falando sobre pessoas que pensam igual, né? A gente está falando de pessoas que pensam diferente. E se a gente for falar em termos de geração, que nem a gente estava falando antes, então a gente tem pessoas de gerações diferentes, que se comunicam de uma forma diferente, que pensam de uma forma diferente, que estão no mesmo ambiente de trabalho, que estão no mesmo espaço. Tá? Então, o DSE ele precisa dominar Postgres, mas ele também precisa dominar formas de buscar a informação que ele precisa dentro da documentação, dentro do... Justo? Ele é técnico, mas ele é técnico pensando em longo prazo. Pensando em eficiência, pensando em qual é o caminho que ele tem que chegar. Né? E aí, eu até não trouxe isso daqui para cá. Saiu essa semana um artigo numa revista de Stanford, que eles falam sobre isso, né? E falam sobre as competências que precisam ser desenvolvidas. E eu disse, putz, eu preciso, né, aprofundar mais, e eu quero depois montar um documento de análise desse artigo junto com essas questões que eu estou trazendo aqui. Mas, assim, a grande questão do artigo, a gente precisa desenvolver mais as nossas competências humanas. Porque as coisas operacionais, elas vão ser tocadas e automatizadas por IA, querendo ou não. Né? Não agora, necessariamente, mas assim está indo. Né? Então, de novo, precisa saber Postgres, mas também precisa saber de automação, também precisa saber de observabilidade, também precisa saber um pouco de segurança, também precisa saber um pouco de desenvolvimento. Precisa conseguir falar várias línguas para conseguir tomar as decisões que precisam ser tomadas. Justo? Então, eu penso muito nessa consciência, eu falo muito pro meu pessoal. Né? A gente não muda aquilo que a gente não tem consciência. O que está no inconsciente, a gente não muda. A gente precisa tirar do inconsciente e botar no consciente. Como eu estou lidando com a minha tomada de decisão? Como eu estou avaliando o meu dia a dia e as coisas que eu estou fazendo?
Qual é o espaço que eu tenho para conseguir tomar decisões em relação a isso? Qual é o espaço que eu tenho de fazer as perguntas necessárias para que as outras pessoas que talvez tenham mais poder de decisão possam pensar e tomar outro tipo de decisão? Qual é o espaço que eu tenho para questionar? Olha, a gente está vendo aqui um problema acontecendo recorrentemente. A gente faz lá na Timbira, faz health check, né? Todo health check que a gente faz está saindo aqui uma informação. Essa informação, ela está acontecendo ao longo do tempo, ela continua se perpetuando. Isso, daqui a 6 meses, vai ser um problema, porque já faz 6 meses que isso está acontecendo. Daqui a 6 meses vai ser um problema. Por que vai ser um problema? Risco de fazer a alteração, risco de não fazer a alteração. Os meus júniors, eles treinam isso. Como é que eles comunicam, como é que eles trazem isso para o cliente, né? Porque faz parte essencial de, poxa, como é que eu consigo trazer essa informação, mesmo que às vezes eu não tenha poder de decisão de fazer alguma coisa diferente, né? Mas eu preciso ser quem leva isso adiante e quem dá o alerta e quem consegue conectar pontos ali no nosso dia a dia. Então, eu preciso começar a perceber qual é o meu nível de consciência sobre como que eu percebo as coisas. Justo? Nada do que está inconsciente a gente muda. A gente só muda o que está no consciente. Então, quando a gente começa a se perceber, aí assim a gente vai conseguir criar uma ação para se tornar mais independente. Inconsciente, consciente, independente, transcendente. Tá? A segunda. Tá bom. Identifiquei aqui talvez um gap. O que eu preciso fazer? Bom, eu vou buscar algum tipo de capacitação. E aí, capacitação para mim, assim, meu time todos os dias, né? Eu fiz um lab. Porque eu tinha uma dúvida. E aí eu fiz um lab. Lab nada mais é do que capacitação, né, gente? Não é porque uma pessoa está ali, está dizendo para ti qual é o conteúdo que tu precisa estudar, que isso é só isso que é capacitação. Tu tem domínio do teu desenvolvimento. Tem domínio no teu desenvolvimento. Tudo na vida é um lab. Tudo na vida é um lab. Pô, vou testar isso aqui. Vou criar um lab aqui para desenvolver. A grande questão é o quanto a gente consegue, no final desse desenvolvimento, olhar o quanto a gente reteu de informações e quanto a gente vai aplicar isso depois. O aprendizado, ele não termina quando a gente escuta o curso. E ganha o certificado. O aprendizado, ele de fato é ancorado quando a gente pega e aplica aquele conhecimento em outras coisas, explica para outras pessoas, vem aqui dar palestra, né? Nem que seja num Lightning Talk, e compartilha conhecimento com os outros também. Tá? E nesse processo de ir percebendo cada vez mais o que é que a gente precisa desenvolver, a gente vai puxando o thread, assim, sabe? Vai descobrindo coisas que antes a gente não sabia, que a gente não conhecia, que a gente... Pô, isso aqui é interessante. Não só sobre ferramental, né? Não só sobre coisas, extensões ou coisas que estão na documentação, mas sobre o nosso dia a dia. Eu acho que essa é a grande questão que eu gostaria de trazer para vocês. A aplicação, né, transformar isso em alguma coisa rotineira. Eu tava falando ontem, tô sem voz, que a gente ficou ontem o dia inteiro, o time inteiro conversando. Eu falo muito de tempo e espaço, tá? Tempo e espaço como uma caixinha de areia. Então é um lugar onde eu vou construir meu castelinho de areia ali dentro. Tempo e espaço é um laboratório. A gente não desenvolve nada só porque a gente tem mais idade. A gente não desenvolve nada só porque a gente passou um tempo dentro daquele curso. A gente não desenvolve nada só porque a gente se colocou à disposição. A gente também precisa do espaço. O espaço é como que eu vou colocar isso no dia a dia e colocar esse processo rotineiramente para que eu consiga criar um sistema que suporte a minha mudança de hábito. Eu tenho o hábito de olhar para alguma coisa operacionalmente.
Tá, peraí, qual é o alerta que vou ter para começar a parar, tomar um distanciamento crítico da obra aqui e pensar, tá, mas estrategicamente, ao longo do tempo, o que é que isso daqui está sendo impactado? Se eu só faço as coisas da mesma forma, vou continuar reproduzindo as coisas da mesma forma. Tá? E a aplicação disso no dia a dia é parte integral, né? Então é isso que eu tô falando. Não adianta a gente só ler e consumir. A gente tem que transformar isso em coisas aplicáveis, em coisas que a gente vai colocar na rotina, porque isso vai mudar o sistema que a gente tem para conseguir chegar onde a gente quer chegar. Tá? Então eu trouxe um resuminho. Tá? Em termos de foco, o DBA ele sai dessa manutenção e operação diária do banco e o DSE ele pensa em crescimento sustentável dos ambientes de dados. A abordagem, muitas vezes, e aí assim, isso é uma incomodação que eu tenho, né? Muitas vezes a forma de pensar de quem trabalha com Postgres, ou às vezes até aqui na PGConf a gente já falou sobre isso, é sempre pensar em quando o problema aconteceu. E é pouco pensar em como a gente antecipa problemas e falhas. Existe uma abordagem de pensar em antecipar as questões. Tem como a gente pensar e mapear coisas que talvez não estejam mapeadas. E a gente faz isso todos os dias. Então, assim, existem formas de fazer. Sai de uma abordagem reativa e vai para uma abordagem proativa. Tá? O horizonte de tempo aqui, a gente está falando muitas vezes, quando o DBA pensar no curto prazo e na reação, né? Então, pensar em uptime, em incidentes. E quando a gente muda o horizonte, né, para médio e longo prazo, a gente vai pensar muito mais em estratégia, né? Porque estratégia, quando tu pesquisa lá no Google estratégia, vem um monte de peça de xadrez, vocês já viram isso? Estratégia do grego, estratégia. Por que vem um monte de peça de xadrez? Isso. Três pensamentos depois, né? Onde ela vai, depois onde ela vai, depois onde ela vai, porque aí tu consegue jogar xadrez. Né? Então, estratégia tem muito essa conexão com, tá, mas como é que eu entendo consequências das situações, consequência daquilo que eu estou fazendo agora? Como é que eu mapeio o meu cenário aqui de uma forma suficientemente clara? Tá? E aí, muito em termos de estratégia e muito em termos de sustentabilidade. Sustentabilidade não é sustentação. E aí, esse é o debate que a gente tem muito, né? Eu fiquei filosofando com o Fabrício ontem. Porque, no final das contas, talvez a gente entenda como se fosse a mesma coisa. Sustentabilidade não é só se manter vivo. Se manter vivo seria sustentação. Sustentabilidade é eu me manter vivo, manter meu ecossistema vivo, pensando em que a próxima geração ainda tenha insumos para conseguir se manter viva também. Não é acabar no meu, né? É acabar lá no outro. E não acabar lá no outro, é continuar florescendo o suficiente para que a gente chegue nesse ponto que a gente precisa chegar. Tá? Em termos de entrega de valor, né? Aqui a gente tem muita disponibilidade, tem correção pontual, mas quando a gente está falando da entrega de valor do DSE, eu preciso pensar em eficiência, em escalabilidade e inovação contínua. Como que eu vou colocar daqui a 6 meses o meu banco mais eficiente? Como que eu vou colocar o meu time, né? Muitas vezes a gente está falando de gestão também, de gestores. Como que eu faço com que o meu time agora esteja pensando em desenvolver as competências que eles precisam para que lá daqui a 8, 9, 10 meses, quando isso daí estiver maduro o suficiente, eles consigam atuar. Tem que ser meio que, né, bola de cristal ali também, entendeu? Que tem que estar pensando nas várias jogadas que podem acontecer também. Tá? Em termos de ferramenta-chave, o monitoramento básico, né, scripts manuais e rodar as coisas, mas se o script está sendo feito lá pela IA, tu tem que saber muito mais editar e conferir se está certo do que fazer, né? Faz sentido? Eu preciso de mais automação, então eu preciso saber de ferramentas de automação, eu preciso de observabilidade, eu preciso de análise de risco. Preciso saber o que está acontecendo ao longo do tempo. Lembra que eu falei de tendência? Eu só sei tendência se eu tenho um tempo que eu estou observando também. O meu banco tem 1 tera.
2 meses depois, ele tem 2 tera. 2 meses depois, ele tem 4 tera. 2 meses depois, ele tem 8 tera. Matemática moderna. Ele está escalando. A minha previsão tem que contemplar que ele está escalando. Né? Em termos de posicionamento, né? Tô ali, tô junto, se precisar me chama que eu vou lá e te ajudo. Posicionamento DSE, cara, eu tô junto, vamos pensar daqui para frente, eu vou usar minhas competências técnicas para te ajudar nessa previsibilidade. Pô, é outra história, né? Não é a mesma coisa, né? Em termos de comunicação. Aqui está limitado, mas eu acho assim, a questão é limitada ao foco técnico. Né? Eu penso muito no técnico, eu troco muito sobre o técnico. Mas se eu estou falando com gerações diferentes, se eu estou falando com abordagens diferentes, se eu estou falando com um cliente que daqui a pouco tem visões diferentes, eu preciso saber muitas línguas já. Para eu conseguir navegar nesse mercado, né, eu preciso saber muitas línguas. Tá? E aí eu preciso ter uma comunicação clara, eu tenho que saber colaborar e trabalhar com outros times, e eu preciso conseguir entender de outras coisas para falar essa mesma língua. Uhum, uhum, uhum. Perfeito. Podia ter usado só essa frase ontem, tá, galera? Porque aí eu teria. A gente fala muito de também subir o balão, né? Subir o dirigível, entendeu? Porque eu tô aqui, eu tô vendo nesse nível. Pô, mas daqui a pouco tem uma pessoa que tá vendo mais um nível mais de cima, vira 3D. Né? Eu concordo contigo e eu falo muito sobre isso. Quanto mais visões a gente tem, como se fosse vários círculos de visão, né? Eu tenho essa visão aqui, mas aí tem outra visão aqui, então a gente está fazendo um grande 3D aqui, se a gente somasse todas as nossas visões. Tá, mas se a gente está no meio da floresta, o quanto seria importante a gente ter alturas diferentes, né? Pessoas diferentes, de experiências diferentes, colaborando, todo mundo com os 2 pés ali na reunião e trazendo seus insights. Às vezes o que tu tá falando é o insight do outro. Ah, isso aqui tem tal sentido. Então a gente fala muito sobre isso também, porque faz parte integral. O quanto tu comunicar de forma clara poderia ter trazido, né, mais visão, uma ampliação dessa visão e uma percepção mais clara daquilo que estava acontecendo. Né? Uhum, uhum, uhum. Justíssimo. Uma coisa que eu noto, né? No final das contas, as empresas também têm conseguido dar esse espaço onde a pessoa pode falar e não ser julgada nesse processo, sabe? Tipo, levantar a mão e dizer, eu não entendi. Né? Então, eu também vejo muitas empresas, às vezes, assim, ou quando as pessoas vêm de outros espaços, de eu não posso falar, porque quando eu falo, dá BO aqui, entendeu? Então, eu acho que a empresa também tem muito parte nesse sentido. Né? O quanto as empresas estão permitindo que isso conseguisse acontecer, né? É. E sistemas complexos, né? No final das contas, a gente sempre está falando de sistemas complexos. O sistema que a gente tem dentro do ambiente de banco de dados, etc., das empresas, esse sistema é um sistema complexo. Ele parece um sistema objetivo, mas ele não é um sistema complexo, que tem muitas nuances, muitas questões. E aí, estou falando de time, eu estou falando de um sistema complexo. Cada um tem uma perspectiva, cada um está vindo de um espaço, cada um tem uma construção mental, às vezes, né? Caminhos neurais que eles fizeram, passando às vezes pelas mesmas coisas. Né? Perfeito? Eu acho que aí tem a grande questão, né? Uma visão, ela sai da visão só técnica e operacional, então sai de uma visão
que eu brinco com eles, da visão do tijolo, né? Eu estou enxergando a altura aqui, eu sei que tem um problema, eu consigo atuar nesse problema. Mas o exercício, ele tem que ser, bom, agora eu vou subir, vou pegar meu dirigível e vou subir. Aí eu vou ver o castelo como um todo, e eu preciso fazer esse exercício de subir e descer o tempo inteiro, né? E aí isso vai ter mais esforço cognitivo. Isso vai ter um processo, né, nosso de entender o que está acontecendo e de fazer essa visão mudar ao longo do tempo. Tem esforço cognitivo. A questão é que a gente está pensando que em breve a gente vai tirar outro esforço cognitivo, que era coisas repetidas que eu fazia antes e agora eu não preciso mais. Agora eu tenho espaço para ter esse outro esforço cognitivo. Tá? E aí troca para uma visão mais sistêmica, então, do sistema e mais estratégica. Então, lá de cima, olhar o todo. Tá? E aí, assim, essa jornada, ela não é sobre trocar o título, né? Eu não vou dar aqui um papo de coach, de trocar mentalidade, não sei o que, não, tá? Mas é uma forma de pensar. É uma forma de pensar. Eu preciso pensar o quanto a forma de pensar atual, ela está acomodando aquilo que a gente está fazendo no dia a dia. E o quanto eu pensar em outras formas, de outras formas, vai me levar a fazer aquilo que daqui a 5 anos eu vou estar precisando fazer. Justo? Então, esse aqui é do Simon Sinek. Simon é meu pastor, não me faltará, nada me faltará, né? Clareza no porquê, disciplina no como e consistência no quê. Tá? Clareza no porquê, eu entender por que eu estou mudando. Por que as coisas estão mudando? Por isso que eu trouxe um pouco sobre o mercado, trouxe um pouco sobre essa visão. Tá? Disciplina no como. Hoje, eu saí aqui da palestra, pai, eu vou fazer tudo e não sei o quê. Aí chega amanhã. O que acontece amanhã? Nada. Amanhã eu tô cansado, né? A vida acontece, aí a poeira organizacional, que a gente chama, né? Começa, agora tem um negócio para resolver, agora não sei o quê, nananã. Então, a disciplina, ela é fortalecer o meu sistema para que o meu sistema faça eu chegar na minha meta. Qual é a sistemática rotineira que eu vou colocar para que isso aconteça? E consistência é a ação que eu estou fazendo. Consistência no quê? O que eu vou colocar e eu vou dar o check ali. Fiz. Ajuda a gente... não escovei os dentes a semana inteira. E aí chega no sábado, eu escovei 3 horas os dentes. Vai resolver? Não, preciso de consistência, né? Então, consistência ganha de intensidade toda vez. Se semana que vem eu sentar e sair querendo fazer todos os cursos, fazer todas as coisas, não vai adiantar. Eu preciso criar uma consistência, uma disciplina no meu fazer para que eu consiga chegar onde eu preciso chegar. Tá? Tem vaga aberta na Timbira. A gente está aí, abriu um banco de talentos, né? Quem quiser se inscrever lá, a gente está entrando em processo em setembro agora, tem vaga de N1, a gente está nesse processo de continuar aumentando. Cada PGConf que a gente aparece com mais gente, né? E a gente continua nesse processo de crescimento. E eu sou Karen Keller, eu sou CEO da Timbira. Quem quiser, meu LinkedIn está ali, pode me adicionar também. Quem quiser continuar essa conversa, a gente pode continuar depois também, trocar mais coisas. Eu posso dividir também os artigos que eu li aqui, tá bom? Era isso. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Nada? Todo mundo entendeu tudo, tá tudo certo. Obrigada, gente.